E aí, galera, então vamos prosseguir na nossa última aula, terceira videoaula, sobre esse período, né, conturbado, esse período entre guerras, né, que vai de 1918 a 1939. Na nossa última videoaula, nós falamos sobre a ascensão, né, as características desses regimes totalitários, principalmente os que nasceram, né, na Itália, com Mussolini, o fascismo, e na Alemanha nazista de Adolf Hitler. Então eu chamo a atenção para vocês, né, que a inspiração, né, dessas videoaulas está baseado, né, no livro, né, do Eric Hobsbawm, grande historiador britânico, tá, que no final da aula eu pretendo concluir com as palavras do Eric Hobsbawm. Tá? Muito bem. Pessoal, então como a gente já estávamos falando na aula anterior, então o regime, esses governos totalitários, na realidade, eles vão surgir, né, na realidade, né, tanto na Itália como na Alemanha, mas vão se expandir, né, por outros países europeus, inclusive países latino-americanos. Bom, então esse autoritarismo ele vai se alastrar para a Europa. Tá? Então a Segunda Guerra Mundial, que é nossas próximas videoaulas que nós iremos tratar, ela foi em decorrência basicamente dessas tensões não resolvidas ainda na Primeira Guerra Mundial, tá, com o Tratado de Versalhes, com a própria crise, né, no modelo liberal, tá, e também, né, um outro aspecto, né, o surgimento, né, de uma nova ideologia, uma nova concepção de Estado com o comunismo na União Soviética. Então a Segunda Guerra Mundial, ela, na realidade, ela ascende, né, com isso, e vai ser a consolidação mais prática ainda, né, de todo esse terrorismo de Estado que foi propiciado, né, pela ascensão do nazismo alemão e dos fascismos que vão surgir na Europa. Então é um contexto realmente bastante complexo. Bom, então com base nessas ideologias, né, vão se formar, né, por toda a Europa, né, movimentos ultranacionalistas baseados, né, na luta do antiliberalismo, no anticomunismo, tá, pelo próprio desemprego, né, a própria fome. Então tem uma questão social muito candente, tá, que vai propiciar, né, o surgimento de lideranças, né, ditatoriais, né, como surgiram na Itália e na Alemanha, como nós já estudamos. Tá? Bom, mas em outros países, principalmente, né, em Portugal e Espanha, vão chegar ao poder algumas lideranças também seguindo essas mesmas doutrinas, né, fomentadas, né, por Hitler e pelo próprio Benito Mussolini. Um deles, né, primeiro que eu vou falar aqui, é sobre o fascismo na Espanha e em Portugal. Inicialmente na Espanha, aonde o general Franco vai assumir o poder. Então vamos falar um pouquinho dessa expansão autoritária que vai abranger alguns países, né, da Europa, né? Vou trabalhar apenas dois, Portugal e Espanha, e como vai se alastrar também para a América Latina, no caso do Brasil. Bom, nós temos, né, dois líderes, né, autoritários também que vão ascender ao poder, na Espanha com Franco e Portugal com Salazar. Bom, na Espanha, tá, isso aí vai se agravar com a chamada Guerra Civil Espanhola. Então a Guerra Civil Espanhola, na realidade, ela vai durar 3 anos, né, ela vai de 1933 né, até 1936, com a ascensão no poder, tá, de uma frente popular. Né, nós tínhamos na Espanha uma grande luta entre uma frente popular de esquerda, né, formada por socialistas, anarquistas, comunistas, que tinham o apoio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? Então, a burguesia da Espanha, a burguesia espanhola, estava bastante preocupada com essa ascensão, né, do comunismo no seu país. Tá? Então, é um momento de tensão, onde os trabalhadores vão se reunir em instituições. Tá? É um momento de greves, é um momento de desemprego, então é um momento bastante tenso dentro desses países europeus que na realidade vinham tentando se organizar no período pós Primeira Guerra Mundial e com toda aquela crise, né, provocada lá em 1929. Tá? Então na realidade, então, essa frente popular de esquerda que se formou na Espanha, tá, era contra o avanço, né,
do fascismo, né, que estava surgindo também, né, baseado, né, nas ideias, né, desenvolvidas lá pelo Benito Mussolini. O contraponto, né, o conservadorismo estava aonde alicerçado? No partido chamado Falange, tá, que é um partido extremamente conservador, que era formado por elementos da burguesia espanhola, pelo exército, né, setores extremamente conservadores, a igreja, e tinha principalmente o apoio alemão e italiano, mais ainda o alemão, como nós vamos ver. Com isso, né, vai ascender ao poder, né, o general Francisco Franco, né? Então terá uma vitória, né, desse partido que se chama Falange. Então o franquismo, que é o totalitarismo na Espanha, vai durar de 1939 e vai até 1976. Tá? Então teve uma grande duração também. Então vai se estabelecer o que? Uma ascensão de Franco, uma ditadura nos mesmos moldes da ditadura fascista italiana, e seguindo uma perspectiva centralizadora de Estado no modelo nazista. É lógico que não vai conter elementos, né, como o arianismo, o antissemitismo, enfim. Tá? Mas é um movimento, na realidade, né, que o clericanismo vai ser extremamente acentuado. Tá? Então, clericalismo vai ser muito acentuado, a Igreja Católica vai passar a intervir nos assuntos políticos, e nesse período do franquismo, né, como é prática, né, desses governos autoritários, nós vamos ter uma supremacia militar, né, capitaneada pelo exército. Bom, então esse regime, então, ele vai seguir o mesmo modelo, eu estou falando de uma forma breve para vocês, ele vai seguir o mesmo modelo, tá? Ele só vai ser extinguido com a morte de Franco, né? Então, a partir da morte de Franco, vai ser restaurar a monarquia parlamentar na Espanha, né, e a própria democracia. Vale lembrar que esses partidos, né, tanto o partido de esquerda, né, que vai defender a implantação, né, de uma república, tá, dentro da Espanha, vai sofrer uma derrota do partido da Falange, que é um partido ainda que vai sustentar os princípios conservadores e a manutenção de um regime monárquico assentado aonde? Tá? Dentro da Igreja Católica, tá? Um regime ditatorial e uma forte presença militar. Ou seja, o mesmo modelo que vai acabar acontecendo na Itália e na Alemanha. Servir de inspiração para esses regimes em alguns países europeus. Vejam bem, pessoal, eu estou falando de Espanha e Portugal, mas outros países também vão aderir, tá, e adotar assim uma forma centralizadora por meios de figuras, né, como o próprio Franco Salazar em Portugal, que nós vamos ver a seguir. Aqui uma imagem, né, uma imagem histórica, né, que é um mural, né, que foi pintado por um grande artista chamado Rec Meruvia, Arturo, então entre 1948 e 49, que vai ser intitulado Alegoria de Franco e a Cruzada. Então Franco, na realidade, vai estabelecer uma grande cruzada, né, até expansionista, e uma cruzada contra os comunistas. Tá? Então essa vai ser o grande foco do franquismo na Espanha. Bom, aqui também é um quadro clássico muito cobrado, né, em concursos, né, de vestibulares pelo Brasil, o Enem, tá, que é o famoso, tá, massacre da aviação alemã contra os habitantes da pequena cidade de Guernica, no norte da Espanha, que ocorreu em abril de 1937, durante, né, a Guerra Civil Espanhola. Tá? Então, lembrando, tá? Lá atrás eu falei 33 a 36. A Guerra Civil Espanhola vem de 36 até 1939. Tá? Então, na realidade, como eu falei, tá, existia um apoio por parte da Itália e por parte da Alemanha. Principalmente a Alemanha nazista vai utilizar esse bombardeio, né, colocado nessa pintura do Pablo Picasso como uma forma também de testar a sua aviação. Tá? Então foi um grande massacre, milhares de pessoas vão morrer nessa pequena cidade. Então isso tudo foi retratado, esse episódio, né, que ficou célebre, né, nesse quadro, nesse óleo, né, na tela de Pablo Picasso. Inclusive, pessoal, que até coloquei aqui embaixo, ó, foi numa exposição em Paris,
né, que um representante do nazismo teria perguntado ao Picasso, né, se Guernica era uma obra sua. O artista, né, teria respondido: não, é obra de vocês. Né? Então jogou pesado, né, contra os nazistas que foram lá e detonaram a pequena cidade de Guernica, né, que consolidou a vitória do franquismo na Guerra Civil Espanhola. Tá? Bom, seguindo, pessoal, em Portugal nós vamos ter também uma ditadura, né, implantada por esse senhor aqui, um professor universitário chamado Antônio de Oliveira Salazar. Então Salazar também teve uma ditadura bastante longínqua, que durou de 1928 foi até 1924, para dar uma base jurídica a essa intervenção no poder, seguindo também o modelo nazi-fascista. Vai se elaborar uma Constituição para Portugal em 1933. Essa Constituição, vejam bem pessoal, vai se chamar Período do Estado Novo em Portugal, que depois nós tivemos também no nosso Brasil com Getúlio Vargas. Então, o domínio de Salazar, o modelo, né, político também, a centralização com base em um único partido político, o modelo econômico, o Estado sendo extremamente centralizador e os setores mais conservadores, né, dando o fomento político, né, e o setor militar garantindo, na realidade, a manutenção da ordem dentro do Estado. Bom, o salazarismo, tá, em Portugal ele vai durar bastante tempo também, só vai acabar em 74, né, o Salazar ele morre um pouquinho antes, tá, morre no início de 1970, ele adoece, ele sai do poder, mas os seus sucessores vão prosseguir ainda com o sistema ditatorial em Portugal, que só vai terminar com a famosa Revolução de Abril ou Revolução dos Cravos, que vai ocorrer em 1974. Então, ocorre com a Revolução dos Cravos, o fim da ditadura e a democratização novamente do país. Tá? Então, dois exemplos que eu estou passando para vocês, de Portugal, da Espanha, onde foi mais acentuada essa cópia praticamente fiel do nazifascismo. Bom, não poderíamos deixar de falar, tá? E oportunamente eu gostaria de colocar algumas videoaulas para vocês da Revolução Russa, tá? Lá de 1917. É o regime totalitário de esquerda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, nesse longo período também, de 24 a 53, né, o Joseph Stalin vai instaurar na União Soviética também um regime totalitário, né, naquele modelo conceitual que na nossa segunda videoaula, na aula anterior, a gente falou naqueles conceitos, né, aos quais a filósofa Hannah Arendt vai criticar tanto. Ela vai criticar o nazismo? Vai criticar o fascismo? Vai, mas também o stalinismo. Porém, né, o Stalin, né, ele é um seguidor das ideias de Lenin. Lenin morre, Stalin acaba assumindo como principal dirigente do Partido Comunista. Tá? Então vai criar um antiliberalismo ao estilo materialismo histórico, ou seja, as ideias marxistas na realidade vão ser o grande ideal dentro da União Soviética. Então, para planificar a economia, ele vai criar os famosos planos quinquenais, que eram metas de governo que a cada 5 anos deveriam ser atingidas. Caso não fossem atingidas, as pessoas pagavam às vezes com a própria vida. Então foi um período também de perseguição política dentro do socialismo na União Soviética, mas foi um período assim, de industrialização e economia para o Estado. Então, se os Estados Unidos ruíram com o crack de 29, tá, a União Soviética ela conseguiu se restabelecer economicamente, claro, que a preço de um regime extremamente fechado, de uma revolução interna, que acabou soprando ares pelo mundo inteiro, mas a bem da verdade, a União Soviética ela conseguiu, tá, reagir diante da crise de 29, passou desapercebida a crise na União Soviética e vivia um período de reestruturação tanto no campo como nas cidades. Um partido único, perseguições àqueles que eram contrários ao regime, censura, o terror, a propaganda, como eu citei, né, o próprio Hitler se inspirou, né, no modelo de propaganda, né, soviética. As artes também eram todas voltadas para enaltecimento, né, do poder, pela preservação, né, do domínio de figuras como Stalin.
Tá? Então, nós podemos dizer assim, ó, não podemos confundir, né, fascismo, nazismo com socialismo, tá? O comunismo, melhor dizendo. Tá? Existem semelhanças, sim, vocês podem perceber, foram regimes totalitários, tá? Foram regimes que estabeleceram um partido único, houve perseguições àqueles que eram contrários ao regime, houve censura, houve terror, houve a mão do Estado tentando controlar a educação, tá? Também a enaltação, né, de figuras como Hitler, como Stalin, como Franco, como Salazar, como Mussolini. Tá? Nós temos essa personificação, né, de líderes, né, que acabam ascendendo diante de um quadro bastante caótico pelo qual o mundo vivia nesse período. Bom, a principal diferença que nós podemos perceber, né, que o fascismo, na realidade, ele tem um plano político, ideológico e econômico muito semelhante, tá, ao nazismo. Porém, o nazismo tem a questão, sim, da discriminação racial, né, do antissemitismo, né, então é uma diferença que é bastante importante. E a diferença também que nós podemos ver, diante de tantas semelhanças, é que o socialismo ele segue uma ótica teoricamente defendida, né, pela equidade de todos, onde o Estado ele era centralizador, mas tentava fazer o quê? A distribuição igualitária, né, dos meios, né, de consumo. Então é uma diferença bastante essencial, né, dentro dos estados socialistas, um governo ideologicamente diferente, sustentado, né, num comunismo de Estado, com a não propriedade privada, diferente, né, desses outros regimes. E outras diferenças nós poderíamos enunciar aqui. Bem, pessoal, então, praticamente finalizando, tá? No Brasil também vai chegar, tá, essas formas de exercício do poder do Estado, com o integralismo e o Estado Novo lá na década de 30 com o Getúlio Vargas. Tá? Então a ideologia nazifascista, né, ela vai ser assimilada, né, com a criação de uma agremiação, né, de um partido chamado AIB, Ação Integralista Brasileira, que foi fundado, observe aqui, ó, no mesmo contexto, né, um pouquinho mais à frente, já na era Vargas, né, no primeiro governo Vargas, tá, com a fundação da AIB pelo Plínio Salgado, que é esse senhor aqui. O Plínio Salgado era um grande literato, né, teve uma certa proeminência em termos como escritor, enfim, né, ele teve um período de sucesso. Então ele vai criar as bases, né, teóricas baseadas, né, ele vai à Itália, ele é recebido pelo Mussolini, então ele volta extremamente assim, ó, eufórico em relação aos camisas negras, né, italianos. E vai adotar o mesmo sistema, né, adota também aqui um símbolo semelhante, né, ao nazismo, né, o Anauê, tá, que é uma letra, né, latim, e vai adotar também as camisas verdes. Então os integralistas, né, eles também marchavam, tá, eram extremamente nacionalistas, xenófobos, né, e adotavam, né, a camiseta verde. Né. Tínhamos as camisas negras na Itália, os camisas pardos na Alemanha. No Brasil nós tínhamos Plínio Salgado e os camisas verdes. Então, apoiado, né, por esse ultranacionalismo, né, e também com o medo do comunismo que poderia ser implantado no Brasil, tá, foi criado então a AIB, liderado pelo Plínio Salgado, que na realidade vai apoiar o Getúlio Vargas quando em 1937 ele vai implantar no Brasil a ditadura do Estado Novo, né? Então uma ditadura que vai durar até o final da Segunda Guerra Mundial, quando esses regimes totalitários eles vão acabar fraquejando. Bom, complemento, pessoal. Então, quem quiser pesquisar, né, no YouTube, né, nós temos vários documentários, né? Aquele primeiro, da primeira videoaula, a Crise de 29. Temos o filme O Triunfo da Vontade, né, que relata também um pouco aí, do que foi, né, os anos do nazismo. Né? Temos um outro filme também que se chama Arquitetura da Destruição. Tá? Então temos várias possibilidades aí de aprofundarmos os nossos estudos. Tá? Bom,
Para finalizar a nossa aula, então eu vou voltar, tá? Vou voltar aqui ao Eric Hobsbawm, tá? Eu vou voltar aqui ao Eric Hobsbawm. Então, como conclusão, né, alguns trechos, né, do livro do Hobsbawm, tá? Primeira frasezinha aqui, primeiro fragmento de texto que eu tiro, tá? Segundo Hobsbawm, o velho liberalismo parecia morto ou parecia condenado. 3 opções competiam agora pela hegemonia intelectual e política. Então, Hobsbawm está falando, né, nessa crise provocada lá em 1929. O comunismo marxista era uma alternativa na União Soviética. Um capitalismo reformado por uma espécie de casamento não oficial ou ligação permanente com a moderada social-democracia dos movimentos trabalhistas não comunistas. Era a segunda opção. Tá? Então, o que seria esse casamento não oficial, tá, com a moderada social-democracia? Foi a política adotada por Keynes, né, com o chamado estado de bem-estar social, como sendo uma possibilidade, né, de reorganizar a economia mundial naquele momento. Tá? Era uma segunda opção. E a terceira, a mais cruel de todas, que nós estudamos, que era o fascismo, né, que a Grande Depressão, né, transformou num movimento mundial, tá, conforme diz aqui o Hobsbawm, e mais objetivamente, num perigo mundial. O fascismo em sua versão alemã, o nacional-socialismo. Segue Hobsbawm. Com a Grande Depressão, tornava-se cada vez mais claro que na era da catástrofe, é o que ele define, esse breve século XX, né, como ele fala, os valores intelectuais da sociedade liberal burguesa lá do século XIX entraram em decadência ou colapso. Ou seja, aqueles valores, né, que vinha dentro de um liberalismo clássico, das ideias, né, da Revolução Francesa, do próprio liberalismo, né, que foi a grande mola, né, foi a grande mola da Revolução Industrial, entrou num grande colapso com a ascensão, né, desses regimes autoritários que acabaram ascendendo, né, baseado a todo esse contexto histórico. Né? Então, pessoal, com isso nós concluímos essa parte desse período, né, de 1918 até 39, que é um conteúdo hoje trabalhado, né, no 9º ano do Fundamental no Brasil e também, né, no 3º ano do ensino médio. Então eu encerro aqui com o Eric Hobsbawm. Tá? O nosso próximo assunto vai ser uma continuação, né, deste período conturbado, né, na história do chamado breve século XX. Então, se vocês gostaram, tá, pode deixar um comentário. Se não gostaram, pode deixar uma crítica. Tá? Então, agradeço, tá, e até a nossa próxima videoaula.